Gostaria que a igreja abrisse o livro de Gênesis 48, do versículo 13 ao 20. Amém? Irmãos, eu já tinha estudado esse texto e Deus já tinha tocado no meu coração algumas vezes sobre ele e algumas coisas, que esse texto traz. Eu não sei o que é, que toda vez que eu subo aqui, meu nariz começa a escorrer. Eu estou o tempo todo ali, nada acontecia. Eu só subi aqui e meu nariz começa. Misericórdia. E com esse texto eu aprendi muito. E esse texto ele é enriquecedor. Muito enriquecedor. Ele nos traz muitos ensinamentos, várias pregações em um texto só. Todos acharam? Amém, glória a Deus. Do 13 ao 20, Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda, e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó, no caso, algumas traduções diz Israel, e Manassés ficou do lado direito de Jacó, ou Israel. Jacó estendeu os braços e ele fez o quê? Cruzou os braços, pondo a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida deu a sua bênção a José, dizendo: Ó Deus, a quem os meus pais, Abraão e Isaque, serviram, abençoa esses rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que tem me livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos meus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo. José não gostou quando viu seu pai colocando a mão direita sobre a cabeça de Efraim, por isso pegou a mão dele e tirou da cabeça de Efraim para colocá-lo sobre Manassés. E explicou: Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a sua mão direita sobre a cabeça dele. Mas Jacó não quis e disse: Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações. Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: Que Deus faça com você como fez com Efraim e com Manassés. Desta maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Irmãos, nessa leitura, não sei se vocês poderão observar alguns pontos. Eu fiz uma colinha aqui, mas para trazer o contexto para vocês, aqui Jacó estava no final da sua vida, estava bem velhinho, já estava praticamente cego, não tinha forças para estar em pé. A sua esposa já havia morrido, ele já havia enterrado ela na beira do caminho, voltando para o Egito. Jacó já estava no Egito há algum tempo, muito tempo, desde que José foi para lá, sucedeu o lugar de governante do Egito, o lugar de mais alta escalão depois do rei. E aí, passaram-se muito tempo antes, do que chegasse a fome. Porque, não sei se os irmãos recordam, José, ele foi levantado para ir para o Egito, porque ia acontecer uma grande mudança no Egito. Ia passar uma grande dificuldade. E ele foi escolhido pelo Senhor para administrar essa dificuldade. Mas, para José chegar lá, aconteceu muitas coisas. Muitas coisas.
Muito sofrimento, como a irmã Lourdes disse mesmo. Muito sofrimento. Desunião da família. Teve traição. Teve dificuldades, né? A mulher tentou seduzir José. Como todos já sabem da história. E Jacó, como todos sabem, sofreu muito. Porque José era um filho querido, um filho mais novo, a quem ele tinha muito aprazo, muito apego, e sofreu bastante. E aí, passou tudo isso, José se casou com uma moça. Lá em Gênesis 41, dos 50 ao 52, vai dizer sobre isso. Gênesis 41, dos 50 ao 52, vai nos falar sobre isso. Gênesis 41, no versículo 50, vai dizer sobre essas duas pessoas principais que eu quero falar para os irmãos, que é sobre Efraim e Manassés. Antes que começassem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Azanete. Pôs o primeiro nome do filho de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Aqui, ele explicou por que o nome dos filhos, né? Como todos sabem, a tradição dos judeus é sempre colocar um nome com o significado da situação que estava ali, se vivendo. E aí, José colocou o nome desses 2 e levou para o seu pai, que já estava muito velho. E antes do texto, se vocês forem ler esse primeiro texto que eu li para vocês, do capítulo 1 até o final, até o 26 por ali, vocês vão ver que Jacó fica espantado quando vê José e os seus filhos. Por quê? Porque mesmo eles estando na mesma cidade, José era um cara que estava sempre ocupado, sempre vivendo ali na vida dele, fazendo as outras coisas. E Jacó também era um senhor ocupado. Ele viajava muito, tanto é que numa dessas viagens a esposa dele morreu e ele teve que enterrar ela no meio do caminho. E José ficou sabendo que o pai estava prestes a morrer. Então ele levou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, porque é importante a bênção. José sabe qual é importante ser abençoado, principalmente pelo seu pai, né? O seu pai que tem tanta experiência, ele queria que os filhos recebessem a bênção do pai. Como sabem, sempre o mais velho recebe a bênção maior e o mais novo recebe a bênção menor. Sempre assim. Mas na nossa Bíblia, né, sempre tem grandes confusões por questões de bênçãos. Muitas confusões. José mesmo é um deles. Recebeu a bênção maior porque os 2 irmãos mais velhos fizeram coisas erradas. Jacó se desgostou deles e a bênção que era para eles, ele entregou para José e Benjamim, se eu não me engano. Entregou para eles, os irmãos mais novos. Em vez de ser os mais velhos, foi os mais novos que recebeu a bênção de Jacó. Chegando lá, José viu que seu pai estava cego, estava velho, quase caquético, falou assim: não, meu pai, vou colocar ele direitinho assim, para não ter erro. Aí pegou Manassés, colocou na mão direita. Pegou Efraim, colocou na mão esquerda. Vai lá, pai, faz direito, pra gente tá tudo certo, não ter mais uma briga durante mais tantos anos aí na família. Aí Jacó sentou e falou: tudo bem, meu filho. Jacó fez assim. Tava aqui os 2, só pra fazer assim, né? Aí ele fez assim. Aí ele falou: não acredito. José falou o quê? Pai, você tá velho mesmo, tá cego. Não é assim, não é pra você fazer isso. Não era isso, você sabe que não é. Porque Manassés é o mais velho. E aí, Jacó falou: ei, eu tô velho, mas não tô doido não. Eu sei o que eu tô fazendo. Os 2 vão receber a bênção. Os 2 vão receber a bênção. Os 2 serão uma grande nação. Os 2.
Eles serão conhecidos, eles darão bênção no nome deles. Que Deus te faça prosperar e crescer como Efraim e Manassés. Glória a Deus. Que Deus te faça prosperar como Efraim e Manassés. Amém. Por quê? Gente, Deus já escreveu tantas coisas sobre o povo, já sabia tudo, só que José não sabia o que iria acontecer. Não sabia o que iria acontecer. E aí, depois do Jacó ter explicado, ele falou: ok, tudo bem. Mas aí tá o pulo do gato que até agora ninguém conseguiu raciocinar. Olha que diferença. Efraim e Manassés receberam a bênção. Quem questionou da bênção foi o pai. Quem deveria questionar seria Manassés. Mas ele não questionou. Manassés já tinha em torno de uns 23 anos, 20 anos aí para cima, e Efraim também. Eles já estavam crescidos, já sabiam o que era a respeito da bênção. E eles não. Eles fizeram o quê? Ficaram calados, obedeceram e receberam. Irmãos, e José questionou. Logo José, que se esqueceu de tudo que aconteceu. Logo José, que foi o filho mais novo, que recebeu a porção maior, porque tinha um plano maior na vida dele. E ele questionou. Ele esqueceu. E aí onde eu quero entrar um ponto que na Bíblia e nós vivemos hoje. Inveja entre irmãos. A inveja entre irmãos é grande. O primeiro homicídio da nossa Bíblia foi entre irmãos, por inveja. Depois, tivemos muitos outros. Tivemos também, sobre irmãos, Davi foi o menor da casa, mas recebeu a unção que ele seria rei. E teve muita confusão. Só que a chave melhor de tudo isso é que a gente enxerga tanto com a inveja, tanto com a soberba sobre a vida do nosso irmão, tanto de sangue quanto daqui da igreja, irmãos de Cristo, que não percebemos que a chave para prosperar está na mão do nosso irmão. José foi rejeitado pelos irmãos. Quem salvou os irmãos na grande fome? José. Davi foi rejeitado pelos irmãos. Foi motivo de chacota pelos irmãos. Mas quem se tornou rei? Davi. Gente, ninguém ia sair perdendo se tivesse apoiado Davi. Eles iam ser irmãos do rei. Irmãos do rei. Eu queria ser irmão do rei. Falei pro meu irmão dar um jeito na vida dele, que ele crescendo eu também cresço junto. Só que nós não pensamos dessa maneira. Nós pensamos o quê? Se meu irmão ganhou, eu também vou ter que ganhar. Se eu não ganho, eu não vou deixar ele ganhar. Se ela prosperou, Samuel passou no concurso. Vai dar errado. Meu marido não passou. Por que quando ela passou? A inveja. Para vocês entenderem quanto a inveja é maldosa e a vaidade, soberba, vou só dar uma pequena historinha que eu ouvi sobre a inveja e a soberba. Um rei muito sábio queria dar uma lição de moral para essas duas pessoas, inveja e a soberba. Falou assim, vou preparar para vocês aqui um obstáculo. O vencedor eu darei o que quiser. E aí, a soberba foi correndo e conseguiu, mas a inveja foi maior. Se deu tudo. Eu não deixo ganhar de jeito nenhum, quem vai ganhar sou eu. Eu dou meu sangue, mas eu que ganho. Aí quem ganhou é a inveja. A inveja ganhou e falou, e aí, rei, eu ganhei. Ele, ótimo, você pode escolher o que quiser, mas tem um porém. Tudo que você quiser, o seu irmão vai ganhar em dobro. E o que a inveja fez? Pensou e falou, eu quero que seu flui no meu olho. Olha, meu Deus. Por quê? Porque eu não quero que ele ganhe melhor do que eu não quero que ele veja o que eu tenho. Lição de moral.
Pare de ter inveja do seu irmão. Se o seu irmão prospera, você prospera. Às vezes você não prosperou porque a chave, o talento, os dons que Deus deu para o seu irmão vai ser a chave que vai fazer você prosperar. Então pare. E algo diferente aconteceu nessa passagem. Porque nós temos várias histórias da Bíblia contando sobre a contenda entre os irmãos. Não é? Nós temos também ali outros que agora me falhou a mente, mas depois eu vou lembrar deles. Mas enfim, aconteceu algo inusitado, irmãos. O irmão mais novo recebeu a bênção maior e não quis matar o irmão mais velho. E o irmão mais velho não quis matar o irmão mais novo. Olha que legal. Eles entenderam o propósito deles. Eles entenderam o chamado deles. Eles entenderam que Manassés, por ser o mais velho, mais forte, ia ajudar o mais novo a crescer. A função de Manassés era estar na guarnição de Efraim, ajudando ele a crescer. Então eles foram indo, tiveram aí uma grande caminhada juntos. E o mais bonito é que Jacó falou: José, esses dois aqui são meus filhos. Eles serão lembrados da minha descendência como meus filhos. Os próximos filhos que você terá serão seus. Serão os seus filhos, descendentes seus. Mas Efraim e Manassés serão meus. Porque eu declarei que eles são meus e a bênção que eu estou dando para eles são como meus filhos. Não são como os meus netos, são como meus filhos. A mesma bênção que eu dei para você, para Benjamim, para Rubens, vai ser a mesma bênção que eu estou dando para eles, só que dobrada, porque eles são meus filhos. E aí, eles foram, aconteceu muitas coisas. E como Efraim era a tribo que iria ser maior, a gente pensa o quê? Poxa, vai ter só glória, só vitória. Efraim, a tribo de Efraim vai ser a maior. A tribo de Efraim vai ser top. E aí, quando a gente lê a história, aí vai indo, chega lá em Crônicas. Chega em 1 Crônicas 7, do versículo 20 ao 29, você vai ver a descendência de Efraim. Irmãos, que decepção que acontece na vida de Efraim. Efraim, que ia ser a grande nação, que seria considerado, que ia dar a bênção sobre o nome dele. As pessoas iam abençoar os outros com o nome dele e do irmão dele. Acontece lá. Abre para mim, por favor, em 1 Crônicas 7, do 20 ao 29. Você pensa, nós pais criamos nossos filhos dentro da igreja, criamos nossos filhos na nossa casa, ensinando o que é certo e o que é errado, ensinando nossos filhos que eles devem trabalhar, que eles devem estudar, que eles devem correr atrás do que é deles por direito deles, honestamente. Ensinamos nossos filhos a palavra, ensinamos nossos filhos a orar, ensinamos nossos filhos a viver em união, ensinando nossos filhos que nós devemos ter uma família. É isso que nós pais fazemos, certo? Mas com Efraim não foi diferente. Ele também fez isso. Só que aconteceu uma ruptura. Na descendência dele aconteceu uma desgraça. Nossa, mas que desgraça. Acompanhe comigo. Lá no versículo 20, na verdade o 21 vai dizer melhor. 1 Crônicas 7, 21. Taate foi o pai de Zebade, e Zebade foi pai de Zutela. Efraim foi o pai de mais 2 filhos, além de Zutela. Eles se chamavam Ezer e Eliade, e foram mortos quando tentavam roubar o gado dos moradores de Gade. Irmãos, isso é uma desgraça. Houve uma mancha na descendência de Efraim. Houve uma ruptura. Houve um grande desastre. Como assim? Efraim
o maior. Aconteceu isso com ele. Irmãos, eu creio que para um pai e para uma mãe não há nada pior do que perder um filho. Mas não há nada pior do que perder um filho fazendo uma coisa errada. Perder um filho para as drogas, perder um filho por conta de besteira na rua, perder um filho que a morte, a vida dele foi tirada sem que fosse o tempo certo, que a gente acha que é crescer, gerar filhos, chegar à velhice e morrer. Os filhos de Efraim foram mortos na frente dos pais. Imagina para José, que viu isso, que ele deve ter pensado assim: eu falei para o meu pai, pai, não abençoa Efraim, agora não. A bênção tem que ser para Manassés, pai. Eu não te falei? Estava doido mesmo. Mas não, irmãos, vocês vão entender. José viu até a terceira geração dele. Então tem que se entender que ele viu a morte dos dois filhos de Efraim, que foi Ezer e Eliade. Amém? Estão conseguindo me entender? E eles foram mortos roubando. Eles foram mortos roubando o gado. Irmãos, olha que tristeza. A dificuldade. Você criar um filho para ele ser morto por roubar. Você criar um filho para ele ser morto por dívidas. E eles foram mortos. Efraim, seu pai, chorou por eles por muitos dias. Efraim ficou devastado. Ele ficou assim, uma depressão. Ele ficou angustiado. Perdeu o chão. Manchou a história dele. Não tem mais descendência. Não tem mais árvore genealógica. Não tem mais nada. Acabou. Todo o esmero que ele teve durante todo esse tempo acabou. Acabou para ele. Imagine para nós, colocando para nós no dia de hoje. Como é que ficaríamos no nosso lugar? É muito pesado. É muito pesado perder um filho. Principalmente por isso. Efraim ficou tão desgostoso que ele esqueceu que tinha outros filhos. Ele esqueceu que tinha filhas. Ele esqueceu que tinha filho. Não existia só esses dois. Igual essa bênção maravilhosa. Fica lá, meu amor, sentadinha lá. Aí na mamãe vai chegar no ponto justamente de falar dessas bencinhas. Irmãos, Efraim ficou amargo. Ele ficou uma pessoa sem luz, ficou uma pessoa totalmente desolada. Efraim esqueceu que ele era pai de outros filhos. E isso acontece na nossa vida. Você pode ter 5 filhos. 4 são bem-sucedidos, 4 faz tudo certo, mas tem um que te dá tanta dor de cabeça que você não consegue se alegrar com seus outros 4 filhos. Você não consegue sorrir com eles, você não consegue sair com eles, você não consegue priorizar nada para eles. Porque o 5º filho puxa tanto de você, que você esquece que você gerou outros. Que você esquece que você tem que comemorar e se alegrar pela vida dos outros também. Então, bênção de Jesus. Vem cá. A gente esquece que existem outros filhos porque um puxa mais a nossa mente, puxa mais as nossas energias. A gente esquece, irmãos, que os outros filhos sentem também. Esquece que os outros filhos sentem a falta do pai, sentem a falta da mãe. Que os outros filhos sentem o apoio, a falta de apoio dos pais. Não é fácil. Não é fácil. Mas quantas e quantas vezes, por gerenciar maus filhos, casas foram destruídas? Verdade. Nós temos um exemplo prático. Davi também. Oi. Temos o exemplo prático de Davi.
Amém. Davi foi um péssimo pai. Teve morte, desgraça. Depois da morte dele ainda teve morte entre irmãos por mau direcionamento. Quer ir lá com a pastora? Amém? Teve mau direcionamento, irmãos. E olha só, quantas vezes nós criamos os nossos filhos? Eu tenho 2 filhas, mas essa daqui, hoje, não hoje, mas desde quando ela nasceu, ela tem puxado mais a minha energia, ela tem puxado mais o meu tempo, a minha dedicação. E a minha outra filha? Você acha que isso não causa mágoa? Você acha que isso não causa lacunas? A mesma coisa aconteceu com Efraim, o grande Efraim, o que recebeu a bênção maior. Aconteceu com eles, irmãos. E aí, Efraim, um erro dos pais, tentar tampar o buraco com outra coisa. E a outra coisa foi outro filho. Efraim teve outro filho. Depois ele teve relações com a sua esposa, ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Eles puseram o nome de Berias, porque desgraça já tinha caído sobre o seu lar novamente. Olha o erro, mais um erro dos nossos pais. Já estamos sofrendo, já não estamos conseguindo ver os outros filhos que já estão em vida, fazemos outros filhos, transferimos a nossa desgraça, a nosso pesar, a nossa infelicidade sobre a vida desse outro filho, porque Efraim já estava desgostoso da vida. Ele já tinha tido uma decepção, nasceu mais um, ele falou, pronto, mais um que vai ser mais uma desgraça, mais uma desonra para a minha vida. E amaldiçoou a vida do filho. Nós pais temos uma responsabilidade muito grande. Palavras proferidas são mais feridas do que uma taca. Aqui Efraim desgraçou mais uma vida de um filho, porque ele amaldiçoou, dizendo que o filho seria mais uma desgraça. Passou-se o tempo. Eita, que isso aqui não quer sair mesmo. Passou-se um tempo. Efraim se esqueceu da outra filha. Efraim teve uma filha chamada Seara, né? Assim que você pronuncia o nome dela. Então pegue, meu amor. Seara. E Seara construiu 2 grandes cidades. E ela construiu essas 2 grandes cidades com a ajuda do pai? Não. Com a ajuda da mãe? Não. Sozinha. Sozinha, irmãos. Ela construiu essas 2 grandes cidades. E uma coisa que aconteceu é que essas cidades levavam o nome do que ela vivia. São cidades vazias. O nome das cidades são Bet-Horon de baixo, Bet-Horon de baixo e Bet-Horon de cima. Que eu pesquisei sobre isso e se fala que é cidades vazias, cavernas, buracos, grandes cidades vazias. E são 2 cidades assim bem conhecidas naquela época e hoje também são conhecidas essas 2 cidades. Só que a filha construiu essas 2 cidades sozinhas, porque não tinha pai e não tinha mãe. Os pais não conseguiram contemplar a grande empreendedora que eles tinham dentro de casa. Eles não conseguiam contemplar a grande filha que trazia honra, que trazia alegria para dentro de casa. Porque eles estavam cegos. Eles estavam amargurados. E eles perderam essa oportunidade. A descendência de Efraim não estava totalmente manchada, assim como a nossa também não está. Efraim aqui se desesperou porque não é fácil perder um filho. Mas ele esqueceu que quem escreveu a descendência dele foi Deus. Assim como a nossa descendência, a sua descendência ainda não foi terminada. Deus escreveu a sua descendência. Ainda
gerações que virão para completar a boa obra de Deus na sua vida. Quem escreveu a sua vida foi Deus. A mesma forma que escreveu a descendência de Efraim. Ah, já está falando só de Efraim? Estou falando de Efraim porque Efraim tem essa grande ênfase. Manassés praticamente seguiu tudo direitinho. Os descendentes deles não tiveram grandes destaques. Por quê? Seguiram direitinho o roteiro. Mas a tribo de Efraim, os descendentes, aconteceram isso. Irmãos, muitas vezes, por causa de um filho, deixamos de sorrir por conta de outros. Deixamos de nos alegrar por conta de outros. Deixamos de ficar felizes pelas conquistas dos outros filhos. E nós trazemos o peso que é nosso para a vida deles. Para a vida deles. Sara foi uma grande empreendedora, mas refletiu o que ela vivia para o grande empreendimento dela. Ela trouxe isso com ela. Cresceu isso dentro dela. Por não ter o quê? Pais presentes. Não estou falando só de homem, é pais presentes. Mãe e pai presente. Muitas das vezes nós estamos em casa, só que não estamos presentes na nossa casa. Eu digo isso porque eu sou prova viva disso. A gente chega em casa cansado, querendo só um sofá e uma cama e uma comida. De preferência, assim, comida, cama e só. Aí o banho também. Mas de preferência você chegar, comer, descansar e depois você vai pensar isso. Aí você esquece que tem, no meu caso, 2 pequenininhas que esperam o dia inteiro para chegar em casa e brincar, conversar, dialogar. E vai causando um vazio. E a gente vai entregando as telas. Vai entregando as telas. Das telas eles crescem, vão para os amigos, mal instruídos, porque não teve a conversa. Dos amigos, vem uma gravidez indesejada, vem como é que eu digo? Esqueci agora o nome. Quando a gente fica, vem um vício indesejado, vem um namoro indesejado, vem uma carreira frustrada por conta de mau direcionamento. Então, eu fui muito confrontada, porque desde o início desse texto, eu lia e eu ficava impressionada. O que Deus trazia. O que Deus mostrava. No início do texto, lá em Gênesis 48, antes, acho que bem no versículo 1 ou 2, acho que já no 5, diz que José, quando viu o pai naquela situação, ele se ajoelhou e chorou, porque ele lembrou do pai. Ele lembrou de tudo que o pai fez por ele. Lembrou de tudo que o pai fez por ele. E ele, poxa, o meu pai, a quem suportou tantas coisas, a quem fez tanto por todos nós, está morrendo. Então, daí vai, como José e Jacó tinham um bom relacionamento. E José passou isso para os filhos. Os filhos, infelizmente, foram fracassados nessa questão. Principalmente Efraim, aconteceu tudo isso, mas não estava tudo perdido, porque havia uma promessa sobre a vida deles. E quem prometeu não foi Jacó, quem prometeu foi o Senhor, Jesus. Glória a Deus. Jacó é só um homem que ele foi usado por Deus. E Deus que falou na vida deles. Então, no final, depois que aconteceu toda essa tragédia, depois que Efraim não foi um pai presente, a gente vai passando ali, lá para o versículo 26.
de Ladã. Ladã foi pai de Emaúde. Emaúde foi pai de Elisamá. E quem foi Elisamá? Gente, descendência é ruim demais a gente ler, né? Não traz, a gente não entende nada, não traz nada para a nossa vida. Será? Será? Elisamá foi só apenas o pai de Num. E quem é Num? Não sei. Não sei. Num é pai de Josué. E quem foi Josué na Bíblia? Foi o sucessor de quem? Moisés. E Josué veio de qual descendência? Efraim. E Jacó, lá no final, no primeiro capítulo que eu li para vocês, falou que a descendência, que Efraim e Manassés, eles estariam na terra, na libertação do povo. E cumpriu a palavra. Quem estava na libertação do povo, quem foi que levou para a terra prometida, foi quem? Josué. Foi Josué. E Josué veio da tribo de Efraim. Irmãos, se você não conseguiu entender, porque às vezes eu fico falando meio devagarzinho assim, eu vou tentar falar para você agora um pouquinho mais rasgado. Ei, nem tudo está perdido na sua vida. As suas promessas que você recebeu do Senhor irão se cumprir. Porque quem prometeu não foi o pastor, não foi a pastora, não foi eu. Foi Deus. Ah, mas talvez eu não esteja viva. Não, mas a minha descendência vai estar viva. Amém. A minha descendência vai estar viva. E o Senhor disse que abençoará até a minha terceira geração, quinta geração. O Senhor vai abençoar. Amém. Não sejamos egoístas. Querer só a promessa para a gente. Não. Existe vida depois de nós. Existem netos, bisnetos, tataranetos. Eles são a nossa continuidade. São a nossa árvore genealógica, são os nossos descendentes. Pare de pensar pequeno. A vida aqui é curta, mas há continuidade para os que ficarão. Então, pare de ser invejoso. Pare de fazer picuinha. Pare de pensar nas suas frustrações hoje. Pare de pensar no seu filho que dá problema hoje. Se você tem mais outros filhos, pense nos seus outros filhos também. Eles também sentem. Não é porque eles nos dão trabalho que você não vai se dedicar para eles. Eles também são bênção na sua vida. Lembra daquela passagem dos dois irmãos que estavam dentro de casa? O filho pródigo se perdeu. Mas a gente está cansado de saber que quem estava dentro da casa também, o irmão do filho pródigo, também estava perdido. Mas ele estava perdido porque não tinha direcionamento, ele não sabia quem era ele, não tinha conversa com o pai. Ele não tinha um diálogo, ele não sabia chegar para o pai dele e falar: pai, quem sou eu diante de ti? Por que se preocupa tanto só com meu irmão? Eu existo. Então, irmãos, eu venho sendo confrontada com essa passagem direto. E lá em casa as meninas falam: mãe, lê aquela história lá daquele menino que ele caiu no poço. Aí eu: tá bom, vamos ler a história do menino que caiu no poço. E logo em seguida, né, sabia que ia pregar. Eu falei: a Deus, me mostra uma palavra aí, porque eu não sei não. E eu já tinha lido, eu falei: no dia que eu tivesse uma oportunidade, eu ia tentar trazer essa palavra. Só que assim, irmãos, captem essa ideia de que nós temos tudo nas nossas mãos. Porque nós temos dons que o Senhor nos deu. Os dons não é só de espiritual, os dons não é só de falar a palavra, os dons é talentos que Deus deu. Se seu irmão está perecendo, é porque você não desenvolveu o seu talento. Desenvolva o seu talento.
união, em maturidade. Eles prosperavam juntos. Não existia lá a inveja. Se eu ganhava 1.000, dos meus 1.000, eu pagava minhas dívidas, pegava minha comida e dava para os meus amigos também. Se meu irmão estava com dívida, eu pegava e pagava a dívida do meu irmão também. Se eu tinha tantas roupas, eu pego a minha roupa, dou para o meu irmão também. Isso é viver a graça do Senhor. Isso é viver o melhor do Senhor. Somos irmãos em Cristo. Essa palavra aqui traz várias ramificações de pregação. Porque fala da união de irmãos de sangue, fala da união de irmãos em Cristo, fala da importância da paternidade, do reconhecimento que nós temos que ter, da visão de ter que nós temos filhos e cada um é diferente um do outro. Mas nenhum vai ser melhor do que o outro. Por quê? Porque estamos fazendo acepção. A gente tem que tentar saber lidar com isso. Como? A gente tem a palavra. Quantos exemplos que nós temos na palavra e na vida de hoje em dia? Quantos pais que eu sei que perderam os filhos e deixaram de ver os outros filhos que estão vivos? E os filhos que estão vivos estão se perdendo dentro de casa. E a gente não sabe por quê. Por quê? Porque a pessoa também está perdida. Não consegue enxergar o tesouro que tem dentro de casa. Nós temos tesouros dentro da nossa casa. Herança do Senhor são os filhos. Você que não tem filho, aprenda, seus filhos são tesouros. Eu não tinha. Deus me deu 2. Foi me falar de uma promessa aí, que eu nem quero falar quem foi o profeta, que eu teria 3. Eu falei, não, profeta, essa daí eu não quero receber, não. Sabe quando a gente faz aquela seleção de profecias? Essa eu quero, essa eu não quero, não. Ixi, essa vai para longe. Essa eu joguei lá para longe. Mas, é o Senhor que sabe, né? Mas o Senhor sabe que eu não quero, Deus. Então, irmãos, o que eu quero falar com você? Deus não terminou de escrever a sua descendência. Deus não terminou de dar a sua promessa. Deus não mente no que Ele fala. Se a gente não recebe, o problema é nosso. É o nosso problema. Então, meus irmãos, a palavra do Senhor está aqui, viva e eficaz. Viva e eficaz. Filhos são bênçãos. E nós somos abençoados porque nós temos eles. Outra coisa, não esqueçam, irmãos, joga a inveja para longe. Quantas vidas foram destruídas por conta disso? Isaac teve 2 filhos. Mas se ver os 2 filhos brigando, porque ele apressou. Os 2 filhos ficaram brigando, até hoje vivem brigando, a geração dos 2 filhos. Por conta do quê? Mau direcionamento. Por conta do quê? A insensatez de apressar a bênção do Senhor. Parem de ser egoísta. Você às vezes não está recebendo a bênção, a promessa do Senhor na sua vida, mas às vezes não é para você, é para os seus filhos, para os seus netos. Amém? Os irmãos entenderam? Glória a Deus. Aleluia. Queria convidar a igreja a ficar de pé, amém? Aleluia. Não, outra coisa que eu esqueci de falar, que eu tô lendo aqui no meu rascunho. Gente, eu faço rascunho, tá? Às vezes eu fico tão nervosa que eu até esqueço de ler eles, mas eu faço rascunho. Eu faço um estudo. Lá, Manassés e Efraim tem como se fosse 2 divisões. Manassés, por ser o mais velho, ele é como se fosse a lembrança do que aconteceu com ele.
José deu Manassés como se fosse uma lembrança. Olha, Manassés, seu nome é Manassés porque olha onde eu cheguei. E graças a Deus eu cheguei aqui. Aí teve Efraim. Aí Efraim é como se fosse o segundo passo. Agora Deus me deu Efraim. Deus, obrigado que aqui no Egito eu serei próspero. Aqui terei Efraim. Efraim nasceu para me dar a prosperidade, a sabedoria. José já estava definindo os filhos e não sabia. E depois ficou bravo quando Jacó foi lá e deu a bênção. Então, para vocês saberem, tenha sabedoria na hora de falar com seus filhos. Sabedoria na hora de falar com seus filhos. Nós somos tendenciosos ao mal. Muito rápido. Nossa, a criança é tipo um ano, já sabe o que não pode fazer e ela vai lá e faz. Não, mas não entende. Entende, porque a gente já nasce com a maldade no coração. Então, para fazer o bem, repete uma, repete duas, repete três, repete quatro, pega a vara, pega o cipó, pega o cinto, mas corrija na presença do Senhor. E viva na presença do Senhor. Ande no caminho do Senhor. Porque mostrar todo mundo mostra, agora viver é outra coisa. Amém? Vamos orar agora ao Senhor. Agradecer a Deus porque Ele é bom, maravilhoso, as promessas dele não falham. E através dessa palavra aplicada na minha vida, eu quero que os irmãos também sejam aplicados através dela. E venham ver que o Senhor é bom e maravilhoso. E Ele nos deu joias maravilhosas. Amém? Não é o culto da família, é o culto da vitória, mas nós estamos aqui em família, buscando a vitória juntos. Amém? Glória a Deus. Deus Santo e Poderoso, glorificado e exaltado seja o Teu santo nome, Pai. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor Jesus, estamos aqui em unidade, Pai. Estamos aqui, Senhor Jesus, representando as nossas famílias, Pai. Representando aqui, Senhor Jesus, filhos que não estão, esposos que não estão, esposas que não estão, tios, primos. Nós estamos aqui em unidade, Senhor Jesus, para buscar, Pai amado, a nossa promessa, para buscar, Senhor Jesus, a nossa vitória, Senhor Jesus. Tire, Pai amado, do nosso coração a inveja. Tire, Pai amado, do nosso coração a frustração. Tire, Senhor Jesus, do nosso coração, Pai, tudo que nos impede, Pai amado, de seguir a Tua vontade. Como foi cantado, Senhor, dai um coração igual ao Teu, Senhor. Um coração, Senhor Jesus, disposto a obedecer, Senhor. Disposto, Senhor Jesus, a seguir os Teus planos, Pai. A seguir a Tua direção, Senhor. Pai amado, coloque na nossa mente, no nosso coração, Pai, que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. Que o Senhor é o nosso mestre. Que o Senhor é o nosso dono. É o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, meu Pai. E só em Ti nós temos a vitória, Senhor. Que só em Ti, Senhor Jesus, temos a garantia do nosso galardão. Que só em Ti, Senhor Jesus, somos mais que vencedores. Sobre todas as aflições, Senhor, nós somos vencedores, porque nós temos o Senhor como garantidor da nossa vitória, Pai. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor Jesus, eu só quero Te agradecer, Pai. Agradecer pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Pela vida de cada um, Senhor Jesus, que entendeu a Tua palavra assim como eu entendi. Que recebeu, Senhor Jesus, no coração, Pai. Que nós devemos ser gratos, Pai. Que nós devemos, Senhor Jesus, ajudar um ao outro a crescer, Senhor. Porque é isso que é o Teu reino, Senhor. Aquele que quiser ser maior, ser o melhor, sirva a todos, Pai. Porque foi o Senhor que nos ensinou, Pai. Foi o Senhor que nos ensinou, Senhor. O Senhor veio aqui ao mundo, Pai. Veio aqui em carne e osso, Pai. Para mostrar que a Tua grandeza, o Senhor é o maior que estava nos servindo com a morte, nos servindo com a vida, nos servindo, Senhor Jesus, para mostrar que em Teu nome nós podemos expulsar demônios, nós podemos curar, nós podemos, Senhor Jesus, restaurar e libertar, Pai. Em nome de Jesus, Deus Santo e Poderoso, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Aleluia.